Bom, oi pessoal, aqui é o professor Yunus e nesse vídeo eu vou explicar a matéria da aula 8 de funções complexas. Então, nessa aula a gente vai começar com as sequências e séries complexas e vamos conhecer porque a gente vai precisar desses conceitos, não? Então, lembrem quando a gente tem deste cálculo, a gente lembra da definição de uma função real analítica. Se a gente tem uma função real, então a definição de uma função analítica em um ponto x0 era que se a gente tem uma vizinhança em torno desse ponto e a gente consiga escrever a função como sua série de Taylor, não? A série de Taylor de uma função. A função tem que ser infinitamente derivável para a gente conseguir calcular essas quantidades, ou seja, enésima derivada da f no ponto x0. Portanto, aqui temos alguns exemplos dessas funções, não? Aqui temos a função 1 sobre 1 menos x, que a gente lembra que essa função era a série de Taylor dela em torno de ponto x0 igual a 0 é somatória de x elevado a n, que n vai de 0 até infinito. E também lembrem que para a função exponencial e elevada a x, a gente teve essa expansão em série de Taylor. E para a função seno de x, nós temos essa expansão aqui, certo? E lembrem que aqui, de fato, por exemplo, nesse caso, nós temos somatória de 1 sobre n fatorial x elevado a n. Não? Então, aqui, coeficientes são certas sequências. Não? Então, nós vamos precisar primeiro conhecer sequências e depois vamos dar a definição de séries. Aqui estamos enfrentando casos reais. Então, a ideia é se podemos falar sobre funções analíticas em caso das funções complexas ou não e como seria. Então, primeiro temos que estudar o conceito da sequência e das séries complexas e depois vamos pouco a pouco ver que podemos estender essas noções de funções analíticas para funções complexas também. Então, como todos os outros conceitos que a gente viu sobre as sequências, sequência sempre, por exemplo, sequência num conjunto, não? Sempre é definida como uma função com domínio em números naturais, não? Para esse conjunto. Aqui também, quando estamos falando de uma sequência dos números complexos, essa sequência é uma função dos números naturais para conjunto dos números complexos. Então, o domínio seria que 1, 2, 3. Então, por exemplo, leva cada esses números para um número complexo. Digamos, por exemplo, se temos 1 vai para W de 1, 2 vai para W de 2. E dessa forma, N vai para W de N. Só que nós sabemos desde que o domínio sempre é 1, 2, 3 e para frente. Então, para facilitar a notação, em vez de W1, nós simplesmente a gente denota isso como W1, como índice, ó. Denota isso com W2 e isso aqui também com W. Dessa forma, então, a enésimo termo de sequência, que é Wn, a gente denota por W index N. Ó. E, em geral,
notação que usamos para mostrar uma sequência, ou escrevemos os termos, W1, W2, W3 e para frente, ou usamos uma regra geral que a sequência pode ter dentro de parênteses, e é comum que às vezes mostram esses dessa forma, digamos WN, às vezes, porque esse N pode começar de zero também às vezes. Então, podem escrever dessa forma, que N pertence aos números naturais, ou dessa forma aqui, que estamos vendo, N começa de 1 até infinito, ou pode ser escrita dessa forma. Wn, N pertence a N0. Aqui vamos por notação definir N0 como N união com 0, que começa de 0. 0, 1, 2, 3. Então, essas são notações que a gente vai usar nessa matéria para uma sequência. Tem livros que usam essa notação também, ó, N de 0 até infinito. Então, se vocês em outros livros verem notação como isso, não é estranho, porque alguns livros usam essa notação também. Então, vamos ver alguns exemplos. Ó. Por exemplo, sequência constante. Sequência constante é uma sequência que todos os termos são o mesmo. Ó. Por exemplo, digamos, W1 é 1 mais, digamos, I, W2, 1 mais I, e para frente. Ó. Ou melhor, nós poderíamos denotar isso 1 mais I, 1 mais I, 1 mais I, e para frente. Ou a gente poderia escrever dessa forma, a sequência 1 mais I. N pertence a I. Então, era uma sequência constante. Ou simplesmente a sequência Wn, onde Wn é igual a 1 mais I, onde N pertence a I. Então, uma sequência constante é uma sequência que todos os termos são a mesma coisa e a gente poderia denotar em uma dessas formas, ó. Assim ou assim ou assim. Ok? Bom, outro exemplo que temos é uma sequência dada como uma progressão aritmética. Ó. O que é essa progressão? Uma progressão aritmética, todo já sabe, ó, desse ensino médio, que nós temos o primeiro termo, digamos, W1 igual a, por exemplo, um número. Sim. E daí, todos os termos depois que isso são o termo anterior, por exemplo, W2 vai ser W1 mais um número constante, R. Que esse R é uma constante. E se chama a razão de progressão. Portanto, W2 vai ser W1 mais R, depois W3 vai ser W2 mais R, e a mesma coisa para frente. Wn vai ser o quê? Wn menos 1 mais R. Então, dessa forma, temos uma sequência, uma progressão aritmética. E se vocês lembram, aqui, cada termo depende do termo anterior. A gente também poderia dar uma regra geral para isso, que seria aqui o primeiro termo, que nesse caso a gente poderia escrever Wn igual a... Porque se, por exemplo, nesse caso, olhem para aqui. Isso seria aqui W1 mais R mais R, ou seja, seria W1 mais 2R.
Isso é W3. E isso acontece em geral. Vocês poderiam fazer em geral. Wn seria aqui W1 mais n menos 1 vezes a razão. Ou seja, Wn seria aqui z mais n menos 1 vezes e. Então, isso seria a razão. Seria o termo geral dessa sequência. E também lembrem, se a gente soma os termos de uma progressão, se eu denoto por Sn, W1 mais W2 mais até Wn. Que isso seria igual a N sobre 2, W1 mais Wn. Então, podemos associar a essa sequência outra sequência que a gente vai ver mais para frente, que seria a sequência das somas parciais. Não? E, numa forma semelhante, podemos definir progressão geométrica também. Nesse caso, em vez de soma, a gente vai usar o produto. Não? Ou seja, nós vamos ter um termo constante. Não? Vou escrever aqui, por exemplo. Vamos ter aqui vou apagar isso aqui que eu já tinha escrito antes. Então, vamos escrever aqui. Vamos ter seja, digamos, W1 em C e Q em C asterisco. Não precisamos, ou seja, Q não pode ser zero. Constantes. Então, nós podemos definir uma sequência dessa forma. W1, primeiro termo, segundo termo, seja Q vezes termo anterior. W3 seja Q vezes termo anterior. W2. Ou seja, Wn vai ser igual a Q vezes termo anterior. E assim vai para frente. Então, dessa forma, temos uma sequência geométrica. E não é difícil outra vez que ver Wn não é nada mais que, olhem, vou aqui outra vez abrir esse terceiro termo melhor. Isso aqui, ó. Então, Q vezes W2. Só que W2 é Q. É Q vezes W1. Que seria aqui. Q ao quadrado W1. E, em geral, Wn vai ser igual a quê? Vai ser igual a Q elevado a N menos 1 W1. Então, dessa forma, vocês têm o termo geral. Ou podem definir cada termo dependendo do termo anterior. O que temos aqui. E nesse caso, se a gente considere a soma parcial dos termos, não? Ou seja, se definimos Sn igual a W1 mais W2 mais até Wn, facilmente vocês podem ver que isso vai dar aqui. Isso vai dar W1 vezes 1 menos a razão elevada a n sobre 1 menos q, certo? Então, dessa forma, vocês vão ter outra sequência chamada sequência das somas parciais, que cada termo geral é dada dessa forma. Então, aqui vemos outra sequência desse tipo. Na progressão aritmética e geométrica, na verdade, nós vimos casos que W, que é o termo geral,
Wn, no caso aritmética, vimos que de fato, R mais termo anterior, não? E no caso de geométrica, vimos, progressão geométrica, vimos Wn era Q vezes termo anterior. Então, cada termo depende do termo anterior, ou essa sequência está sendo definida da forma recursivamente. Ó. Então, nesse caso, temos sequências definidas recursivamente. Ou poderia ser dependendo só que aqui nós precisamos ter W1. Ó. O W1 tem que ser definido. Ó. Ou a gente poderia ter, essa dependência poderia ser mais que de um termo. Ó. Digamos, se temos W1 e W2, os números complexos, então nós definimos Wn igual a, digamos, 2i Wn menos 1 mais 1 sobre i Wn menos 2, não? Onde n começa de 2, 3 até infinito. Então, nesse caso, a nossa sequência depende, cada termo depende aos dois termos anteriores. Okay? Ou seja, temos uma sequência definida recursivamente. Também pode acontecer que nossa sequência não tenha nenhuma regra, não? Nenhum termo geral. Por exemplo, olhem a essa sequência. I mais 2π. 2, desculpa. Seja definida dessa forma. Mais i 2i. Mais vou definir assim, 2 mais 3. 3 mais 5. E 4 mais 7. E dá para perceber que Wn seria que N mais πi. Onde π é que? P, desculpa. Onde P é que? Enésimo número primo. Só que enésimo número primo não temos nenhuma regra para esse número. Então, nós nunca podemos dar uma regra geral para essa sequência. Então, uma sequência pode não ter nenhuma regra geral. Ok? Agora, o que vamos ter outra definição para uma... Vamos supor que temos uma sequência Zn. Dizemos que essa sequência Dizemos que a sequência é limitada se é conjunto de todos os termos como um subconjunto de números complexos seja um conjunto limitado. Ou seja, tem que existir um número, aqui tem que ser positivo, um número k positivo, tal que módulo de Zn seja menor que k para qualquer n. Todos os termos têm que estar dentro de um disco, ou seja, o que significa esse termo esse que eu escrevi aqui? Isso quer dizer, nós temos que ter uma, digamos, um disco de raio K, ok? Que todos os termos era casal, K maiúsculo.
Todos os termos da sequência Z1, Z2, digamos, Z3, todos estão dentro desse disco. Todos estão dentro. Então, dessa forma, a gente tem uma sequência que todos os termos estão limitados, estão dentro desse disco. Disco, digamos, fechado. Por exemplo, disco depende. Nesse caso, a gente definiu menor, então o disco seria aberto. Por exemplo, digamos, vou definir a sequência Zn, a sequência Zn, onde Zn é dada por 2n mais i. Obviamente, essa sequência, cada vez que aumenta n, módulo de Zn seria o quê? Seria a raiz de 4n ao quadrado mais 1. Tá certo? Que esse sempre é maior que quê? Isso sempre é maior que 2n. Ou seja, essa sequência nunca vai ter nenhum termo, nunca vai ser limitado. Não? Qualquer termo é maior que 2n. Então, nós não podemos encontrar tal k. Porque sempre, para cada k, existe um número, digamos, natural, que 2n seja maior que esse k, e depois o termo Zn é maior que isso. Então, esse não vai ser nunca uma sequência limitada. Mais para frente, a gente vai ver alguns exemplos de sequências limitadas. Então, outro assunto importante sobre a sequência é a convergência. Isso que, digamos, os termos todos estão convergendo a um certo ponto no plano, ok? Vamos à definição, depois vamos ver alguns exemplos. Então, suponha que temos uma sequência Zn e dizemos que essa sequência converge a um número Z, um número complexo Z, e a gente escreve dessa forma, limite de Zn, quando tende ao infinito, é Z, ou às vezes nem escrevem entende, porque quando é sequência nós sabemos que n que tende ao infinito, então simplesmente escrevem limite de Zn é Z, ok? Escrevem assim ou assim. Se temos essa condição aqui, para cada y maior que 0, precisamos encontrar um n, um número natural, tá? Que para os termos maior que o enésimo termo, a distância até o ponto Z dos termos seja menor que y. Se eu quero dar um desenho, o que significa isso? Bom, o que quer dizer isso? Isso quer dizer os termos de nossa sequência, digamos, Z1, Z2, Z3 e da mesma forma, todos até Zn. Não sabemos, Zn talvez pode ser dentro ou fora dessa vizinhança. Aqui temos o ponto Z, uma vizinhança. Na verdade, essa vizinhança é uma vizinhança aberta. Então, temos uma vizinhança aberta de Z, de raio Y. Então, todos os termos Zn podem estar fora. Mas de Zn para frente, todos têm que estar dentro desse disco. Por exemplo, Zn mais 1
E todo o resto. Todo tem que estar aqui dentro dessa vizinhança de raio y do z que é o. Então, números finitos estão fora dessa vizinhança de y de z e o resto todo tem que ser aqui dentro. É o que esse aqui diz para cada y temos que encontrar um n tal que para n maior que n todos os termos tenham distância menor que y até z. Isso aqui. Então, dessa forma, temos a convergência de uma sequência. Então, se Zn converge a Z, podemos com essa notação ou com limite. E no caso que isso não aconteça, dizemos que a sequência é divergente. É uma sequência divergente. Ok? Então, número finito dos termos estão fora do disco. Ok? O resto todo está aí dentro de disco. Então, agora vamos ver um exemplo como podemos demonstrar isso na prática. Bom, considere essa sequência aqui, a sequência que cada termo Zn, como eu escrevi lá, é dada por 1/3 de E elevado a I pi quarto elevado a E, ok? Então vamos ver o que essa sequência vai ser divergente, convergente ou como vai ser. Olha, como vai ser, qual vai ser? Vamos primeiro calcular, encontrar módulo de Z. Vamos ver como trata módulo dessa sequência. Então, módulo de Z, n vai ser igual aqui. Vai ser módulo de 1/3 E elevado a I pi quarto elevado a E. Isso vai ser igual aqui. Módulo de 1/3, que seria 1/3, ou seja, seria 1/3 elevado a n vezes módulo de E elevado a I pi quarto elevado a n. Só que módulo de E elevado a I pi quarto daria aqui 1. Módulo E elevado a I θ sempre é cosseno θ mais I seno θ, que já todo mundo sabe que isso é 1. Então isso daria 1, e isso seria aqui 1 sobre 3 sobre n. E nós sabemos que em números reais essa sequência converge a zero. Então, a nossa ideia principal, inicial, seria que essa sequência converge a zero. E temos que agora demonstrar isso. Então, se queremos demonstrar usando esse y, vamos então supor. Então, se queremos demonstrar isso, seja y maior que zero arbitrário. Um número real arbitrário. Nós precisamos, enfim, chegar aqui. Nós precisamos, aqui a gente poderia escrever todo em, digamos, em um rascunho. Então, nós precisamos de que? Nós precisamos que encontrar para esse y, encontrar um n tal que o que acontece? Encontrar um n tal que se n for maior que n, então módulo de Zn menos Z seja menor que y. Só que Z é que? É zero. E Zn, então seria módulo de Zn menor que y. Mas módulo Zn já calculamos, é que? Módulo de Zn, isso é equivalente que módulo de Zn era que? 1/3 elevado a n, menor que y. Ou seja, 1 sobre 3n menor que... Bom, isso é positivo, então nem precisamos de módulo. Ou seja, seria 1 sobre... Isso é equivalente a dizer 1 sobre 3n menor que y. Ou seja, 3n maior que y. Ou seja,
N tem que ser maior que 1/3 de... Vamos aplicar el N, ¿no? Si aplicamos el N, sería N, el N de 3, maior que el N de Y. Ou seja, N tem que ser maior que 1 sobre... Então, aplicando el N, temos que N tem que ser maior que el N de Y sobre el N de 3. Então, se fazemos isso, então vamos voltar agora. Nós precisamos que nossos N seja maior que isso. Então, se nós pegamos N, um número natural maior que el N de 3 sobre el N de Y sobre el N de 3, vamos ter o que precisamos. Então, seja Y arbitrário. E considere, agora que já fizemos em rascunho, vamos aqui escrever, e considere N em números naturais tal que N seja maior ou igual que el N de Y sobre el N de 3. Logo, se N é maior ou igual que N, desculpa, se N é maior que Nzão, isso implica que N é maior que el N de Y sobre el N de 3, isso implica que N vezes el N de 3 é maior que el N de Y, isso implica que el N de 3 elevado a N é maior que el N de Y, isso implica que 3 elevado a N é maior que Y. Isso implica que 1 sobre 3 elevado a N é menor que... eu tinha feito um erro. Aqui eu tinha feito um erro. Isso deveria ser 1 sobre Y. A gente considerou a inversa. Então, isso seria... vamos corrigir aqui isso. Isso seria ln3 1 sobre ln3 vezes ln de Y, né? Aqui também. Então, vamos corrigir aqui também. Seria 1 sobre ln de 3 vezes ln de Y. Portanto, aqui temos que corrigir isso aqui. Seria... temos que corrigir todos esses que a gente... Vamos escrever outra vez. Então, era 1 sobre ln de 3 vezes ln de Y, certo? Então, logo, se n é maior que n, portanto, n é maior que 1 sobre ln de 3 vezes ln de Y. Então, n vezes ln3 seria maior que 1 sobre ln de Y. E daqui, vamos ter que... desculpa, pessoal. Foi outra vez erramos aqui. Deixa eu apegar isso aqui. Vamos escrever certo. 3 elevado a n. 1 sobre y, certo? Isso é equivalente a dizer que, aplicando el n de 3 maior que el n de 1 sobre y, certo? Isso é equivalente a dizer n maior que el n de 1 sobre y sobre el n de 3.
Ok? Então, nós temos que considerar nzão maior, número natural maior ou igual que isso. Então, vamos corrigir tudo lá. Então, corrigindo, seria ln1 sobre y sobre ln3. Aqui seria n maior que ln1 sobre 3 sobre ln de 1 sobre y, desculpa. 1 sobre y sobre ln de 3. Então, isso implica n vezes ln3 seria maior que ln1 sobre y. E agora vai dar certo. Então, vamos fechar isso. E, portanto, isso implica ln de... Vou escrever aí mais. Isso implica ln de 3 vezes n é maior que ln de 1 sobre y, certo? Isso implica 3 elevado a n é elevado a maior que 1 sobre y, e isso implica 1 sobre 3 elevado a n é menor que y. Isso implica que módulo, digamos, 1 sobre 3 elevado a n não é nada mais que módulo de Zn. Módulo de Zn menor que y. Isso acontece se n é maior que n. A gente supunha n maior que n, chegamos a isso. Então, dessa forma, a gente conseguiu demonstrar. Então, conseguimos demonstrar a convergência dessa sequência usando y, ok? Bom, vamos chegar para a seguinte proposição. Nessa proposição, nossa sequência, se é dada por Zn, nós sabemos que Zn é um número complexo, então vai ter parte real e parte imaginária. An e Bn, certo? Portanto, essa sequência vai gerar duas sequências dos números reais. Então, vamos ver qual é a relação dessas sequências. A proposição diz que a nossa sequência complexa é convergente para Z, que é da forma A mais I beta, se e somente se as sequências reais da parte real e parte imaginária sejam convergentes para parte real de Z e parte imaginária de Z, respectivamente. Então, vamos demonstrar isso. A demonstração é bem simples. Usamos a definição que a gente viu lá em cima. Então, primeiro vamos considerar a ida. Vamos demonstrar a ida. Então, vamos supor que limite de Zn é Z. E vamos demonstrar limite do... Vou escrever. Zn converge a Z. Isso é equivalente a dizer que para cada y existe um n em n, tal que se nzinho foi maior que nzão, então a distância entre Zn e Z é menor que y, certo? Então, isso é a definição disso, da hipótese. Então, usando isso, vamos agora demonstrar nossa... Vou demonstrar o primeiro, o segundo vai ser bem parecido. Nós sabemos o que é. Então, seja y maior que zero arbitrário. Logo, então vamos considerar o mesmo n que encontramos aqui. Então, nós sabemos que módulo de AN, pelo que a gente já viu na primeira aula, é menor ou igual que AN mais IB.
E isso é menor. E isso é que é justamente... Desculpa, pessoal. Desculpa, eu tô... Então, seja y arbitrário, então queremos demonstrar que a n converge a A. Então, a n menos A, logo para n maior que n, esse mesmo n que aqui a gente encontrou, temos o que temos? Temos a n menos A é menor ou igual que a n menos A mais, de fato, melhor escrever. A n menos A não é nada mais que módulo de parte real de Zn menos Z, certo? E isso já sabemos que é menor ou igual que o módulo de Zn menos Z. E pela hipótese, desde que n é maior que n, então, isso quer dizer que isso é menor que y, não? Isso é menor que y. Então, da mesma forma, podemos demonstrar para Bn. Bn menos B é menor ou igual que parte imaginária de Zn menos Z. E isso é menor ou igual que quê? Também é menor ou igual que Zn menos Z. E outra vez, n é maior que n, então isso é menor que y. Ok? Então, dessa forma, a ida é bem rápida. Para demonstrar a parte de volta, agora nós sabemos que temos duas condições, não? A n converge a A e Bn converge a B. Isso é equivalente a dizer que para qualquer... Vamos fixar um y, fixe y maior que zero, árbitro. Então, se fixarmos y arbitrário, então para esse y, aqui temos que existe n1, tal que para n maior que n1, temos módulo de a n menos a é menor que y meio. E também para o mesmo y, isso é equivalente a dizer que existe um n2, tal que n maior que n2, então Pn menos B é menor que y meio. Certo? Agora, para esse y que fixamos lá em cima, seja n igual a máximo de n1 e n2. Logo, módulo de Zn menos Z seria aqui. Seria módulo de An menos A mais I Bn menos B. Certo? E isso pela desigualdade de triangular seria aqui menor ou igual que An menos A mais módulo de I Bn menos B. Só que módulo de I é 1. Então, isso seria igual a quê? Seria igual a módulo de An menos A mais Bn menos B. E isso seria menor que quê? Se eu chamo essas relações aqui asterisco, pelo asterisco temos que menor que y meio mais y meio, que seria y. Então, para cada y que tomamos aqui, certo? Encontrei o n, tal que módulo de Zn menos Z é menor que y.
Portanto, já demonstramos. E isso nós quer dizer que, em vez de estudar convergência de uma sequência, nós podemos estudar convergência da parte real e parte imaginária. E dessa forma, podemos determinar a convergência da sequência. Então, vamos ver alguns exemplos. Bom, o primeiro exemplo é 1 menos 2i sobre n. 1 menos 2i sobre n é de fato aqui. Vamos escrever 1 menos 2i sobre n não é nada mais que 1 sobre n menos 2 sobre n, certo? E sabemos que 1 sobre n é uma sequência real convergente ao zero. 2 sobre n é uma sequência real convergente ao zero. Então, pela observação, pela proposição acima, o número, qual era o número? 4.1. Temos que 1 menos 2i sobre n converge a zero, porque as partes reais e imaginárias convergem a zero. Agora vamos a essa sequência aqui. 3 menos 4i sobre n menos i. Vamos escrever outra vez. Temos 3 menos 4i sobre n menos i. Em denominador temos número complexo. Então é melhor levar tudo para numerador. Então 3 menos 4i sobre n menos i. E lembram que a forma para sair dessa situação era multiplicar e dividir pelo conjugado. Então, n mais i sobre n mais i. E isso daria aqui n ao quadrado mais menos i ao quadrado. I ao quadrado dá menos 1, então seria n ao quadrado mais 1. E numerador seria aqui? Seria 3n menos 4i vezes i daria menos 4, e temos um menos aqui, então daria mais 4. Mais 3i menos 4n, então 3 menos 4n, certo? Ou seja, isso vai dar aqui 3n mais 4 sobre n ao quadrado mais 1, mais, isso é parte real, parte imaginária, 3 menos 4n sobre n ao quadrado mais 1. Ok? Agora, sabemos a parte real dele aqui, 3n mais 4 sobre n ao quadrado mais 1. Numerador tem grau maior que... Denominador tem grau maior que numerador. Então, esse converge para zero. O mesmo acontece para 3 menos 4n sobre n ao quadrado mais 1. Isso também converge para zero. Parte real converge zero, parte imaginária converge zero. Então, 3 menos 4i sobre n menos i é uma sequência que converge para zero. Então, conseguimos outra vez, usando a proposição, resolver essa sequência também. Agora temos uma sequência um pouco diferente. Temos, às vezes, se escrevemos essa sequência, isso seria aqui. Seria 4 mais 3i sobre 5 elevado a n, que seria 4 quintos mais 3 quintos i elevado a n. Só que elevado a n não vai ser fácil determinar parte imaginária e parte real dessa sequência. Então temos que buscar outra alternativa para resolver isso. Às vezes calcular o módulo nos ajuda. Então vamos ver qual seria o módulo dessa sequência.
Então, módulo 4 quintos mais 3 quintos e elevado a e. Módulo disso seria aqui? Seria módulo de, digamos, raiz de 16 sobre 25 mais 9 sobre 25 elevado a e. Isso seria aqui? 16 mais 9, 25. Sobre 25 dá 1, então daria 1 e daria 1 elevado a n, que daria 1. Ok? Então, essa sequência, o módulo dessa sequência é 1. E sabemos que a sequência não é sequência constante de 1. É diferente de 1. Ok? Então, existe um θ diferente que, digamos, 0, porque não é 1. A nossa sequência não é 1. Tal que 4 mais 3i sobre 5 seria igual a e elevado a i θ. E daí, a nossa sequência seria quê? Seria, ou seja, 4 mais 3i quintos elevado a n seria e elevado a i n θ. Agora, o que temos que fazer? Olha, eu vou colocar um exercício aqui, que eu vou colocar na lista também. E vou dar dica como resolver, e que seria uma solução para isso também. Então, o exercício é que? O exercício diz, vou colocar na lista, seja W um número diferente que 1, seja W é um número complexo, com módulo de W igual a 1. Então, mostre que a sequência W elevado a n é divergente. Ou seja, sempre que temos uma sequência de um número com módulo 1, que o número complexo não é 1, então a sequência gerada por Wn é divergente. Vou dar só uma ideia como resolver.